Hoje, nós vamos ter diversos palestrantes super renomados aqui, abordando os temas do nosso Pitch Day, que são direito, inovação, legal techs, law techs, e todas as questões ligadas à inovação. E amanhã nós vamos ter, na parte da manhã, o confronto entre as equipes e a premiação oferecida pelo IDP. Esse é um evento que é promovido em parceria com a B2L, com a Lotox e com a Legal Hackers Brasília, além do IDP. Então, nós estamos muito felizes em receber todos vocês aqui hoje. Meu nome é Tainá Guiar Junquilho, eu sou coordenadora desse evento, por isso que eu estou muito feliz desse projeto, muito feliz de fomentar esse debate que é tão importante no nosso Brasil hoje, de ser fomentado. Então, eu estou muito orgulhosa, muito feliz de envolver tanto a comunidade acadêmica competindo e mostrando suas ideias para o mercado, para uma banca qualificada que vai avaliar, quanto também receber convidados tão ilustres aqui para palestrar sobre temas interessantíssimos. E hoje de manhã, nós vamos ter 2 palestrantes. Eu agradeço imensamente a participação e o pronto aceite do convite para a palestra. E nós vamos começar hoje a palestra com o professor Jorge Barros, que é CEO Brasil do Instituto Smart City Business América, é presidente da Fidúcia Domo Reengenharia Organizacional e Soluções para Cidades Inteligentes e professor da Fundação Getúlio Vargas, tem 38 anos de experiência profissional, tendo atuado como alto executivo em empresas multinacionais como a Eigenmann, treinei para falar isso, e Siemens, com delegações no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, México, Suíça, Costa Rica e Alemanha. É graduado e pós-graduado em economia, tem MBA pela Duke University e é PhD pela Florida University. É conselheiro de associações e entidades representativas, autor de diversas palestras e tem também diversos artigos publicados. Então, professor Jorge Barros, agradeço imensamente mais uma vez o aceite do convite. É um prazer recebê-lo aqui para o início do nosso evento. E a palestra que o professor Jorge Barros vai proferir hoje são aspectos legais de inovação tecnológica nas cidades inteligentes. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores que assistem esse evento, alunas e alunos do IDP, dessa honradíssima e egrégia instituição de ensino superior, colegas professores, meu querido colega aqui, parceiro desse painel, professor doutor João Alcioli, Tainá. Eu queria, primeiramente, fazer um agradecimento muito especial à professora Maria Tereza Passarella, membro do Legal Hackers Brasília, que muito gentilmente me convidou para estar aqui hoje com vocês. Muito bem. Vamos começar aqui a nossa apresentação. Confirma, por favor, Tainá, que a minha apresentação está na tela? Tá, sim. Ok. Vamos começar, então, a nossa palestra, o nosso bate-papo de hoje, dando um mergulho rapidamente aqui em aspectos legais da cidade inteligente e nas inovações que têm ocorrido ultimamente. O objetivo nosso aqui, obviamente, não é fazer merchandising da Fidúcia Domo, nem do SCBA, mas me permitam passar rapidamente aqui para vocês um pouco do que nós somos. Nossas vertentes de atuação são basicamente essas aí. Nós nascemos em 2013 em São Paulo, dentro do Comitê de Tecnologia da Fiesp. Éramos um grupo de 18 empresas preocupadas com aspectos legais e aspectos regulatórios do mercado que atingiam a todos nós, empresas de tecnologia digital, e decidimos, então, criar esse instituto. Ou seja, nascemos sob a égide da formulação de políticas públicas. Depois, nós estendemos a nossa vocação para a criação de plataformas
de interoperabilidade, plataformas digitais de interoperabilidade, através das diversas parcerias que nós temos com algumas instituições de pesquisa e ensino aqui no Brasil e no exterior também. Obviamente, tivemos a necessidade de compartilhar esse conhecimento que foi sendo produzido e começamos, então, a fazer seminários e congressos, cursos preparatórios de formação, que culminaram com digamos assim, a gama de eventos que nós promovemos hoje anualmente. Esse ano realizamos agora em novembro já a nossa 9ª edição do Congresso Internacional, que conta com mais de 200 países anualmente. Muito bem. Como, então, a Fiducia Domum SCBA efetivamente contribui para transformar cidades? Nós capacitamos, através de cursos e programas de capacitação, o gestor municipal, a sua equipe, nós fazemos um mapeamento e análise do município, depois produzimos um diagnóstico e fazemos, principalmente, um planejamento para que essa cidade se transforme em uma cidade inteligente. Esse planejamento chama-se PDTCI, desculpem, e oportunamente, mais tarde, daqui a pouco, a gente vai falar sobre ele. Nós apontamos e modelamos os projetos estruturantes que são necessários para que a cidade efetivamente se transforme e não ficamos somente aí, nós identificamos investidores e fazemos a captação dos fundos de financiamento. Ao final, a gente termina, obviamente, levando isso ao público, ao nosso público, que nós estamos hoje presentes, só para vocês terem ideia, em 9 países do continente americano, desde o Canadá até a Argentina. E, orgulhosamente, somos uma multinacional brasileira com sede em São Paulo. Eu gosto muito dessa frase do Bernard Shaw. Bernard Shaw é um pensador, um filósofo, escritor, dramaturgo que viveu no início do século passado. Ele era irlandês e ele dizia: você vê coisas que existem e se pergunta por quê. E eu imagino coisas que não existem e me pergunto por que não. Eu adoro essa frase do Bernard Shaw porque reflete bastante o espírito que nos traz hoje aqui a esse evento promovido pelo IDP, que é justamente a vertente forte de inovação, a necessidade de nós criarmos coisas novas e transformarmos o conhecimento que nós temos em coisa útil, em prática útil para a sociedade. Como surgiu o termo cidade inteligente? Vamos dar agora uma mergulhada realmente no tema que nos traz aqui. Eu já acabei de fazer a apresentação do que nós somos e vamos entrar agora propriamente no tema da nossa palestra. Cidade inteligente, o termo cidade inteligente nasceu nesta cidade aqui. E eu vou deixar aí para vocês, quem conhece, quem não conhece, tentarem adivinhar que cidade é essa e por que nasceu nessa cidade. Isso foi mais ou menos nos idos de 1989, 1990, quando o termo cidade inteligente, e não era Smart City, era Intelligent City, nasceu. Nasceu por quê? Porque essa cidade precisava e queria ter serviços públicos interligados. Ou seja, eles queriam que tudo que ocorresse na cidade em termos de serviços ao cidadão pudesse estar interligado para que houvesse uma maior efetividade desses serviços. Então, eles criaram um chamado Plano Municipal Integrado de Informática, com soluções conectadas a uma plataforma com interoperabilidade entre essas soluções, com o objetivo de ganhar 3 coisas, basicamente: escala econômica no processo de compra, né, dos hardwares e softwares, conexão entre as soluções instaladas. Para eles era fundamental que houvesse interconectividade ou interoperabilidade e a garantia de poder atualizar as tecnologias usadas nessas soluções em vista de suas inexoráveis obsolescências. Nós sabemos hoje como tecnologia é uma coisa que se torna rapidamente caduca, obsoleta, né? A velocidade do desenvolvimento de tudo hoje que é microprocessado digitalmente é absolutamente impressionante.
Mas por que nós precisamos de tecnologia digital para transformar uma cidade numa cidade inteligente? Basicamente por conta dessas três letrinhas aí, IoT, que em inglês significa Internet of Things. Em português, Internet das Coisas. O que é IoT, né, como as pessoas costumam falar e se referir? Internet das Coisas nada mais é, nada menos é, trocando em miúdos, bem miudinhos mesmo, do que a capacidade de uma coisa conversar com outra coisa. Vocês lembram que quem tem um pouco mais de idade, antigamente pessoas conversavam com pessoas, né? Aí depois pessoas passaram a conversar com coisas. Num terceiro momento, coisas começaram a conversar com pessoas. E hoje nós temos coisas conversando com coisas. E é por isso que esse termo IoT ou IoT se chama Internet of Things, ou Internet das Coisas. Em outras palavras, é a capacidade que um elemento, um computador, tem, por exemplo, de se conectar e conversar, trocar mensagens, demandas, com um automóvel, né? Sem a interferência do humano. Isso, obviamente, dentro de uma programação e de um algoritmo pré-programado. Posso dar alguns exemplos? Imaginem uma iluminação pública inteligente, né? Onde você tem aí toda a rede de postes com luminárias, e em cima de cada poste desse, a gente tem um aparelhozinho lá em cima, um modem, um replicador digital que recebe e emite sinais digitais, e dessa forma ele consegue oferecer para a população de uma cidade uma imensidão de possíveis serviços públicos, né? Desde sistemas de localização, sistemas de vigilância, sistemas de busca, né, por informações. E vocês imaginem que aí vocês têm nessa imagem que vocês estão vendo, uma rua e uma ciclovia e também uma calçada. Vamos supor que ocorra um acidente, um automóvel ultrapasse, saia da rua e entre na ciclovia, isso vai ser caracterizado como um evento exótico. E lá em cima, a câmera, que é programada com o software, vai reconhecer isso. Essa câmera ela vai enviar um sinal digital para a polícia, mas não somente para a polícia, mas também para a ambulância que está lá no hospital mais próximo. Não é qualquer hospital, é o hospital que esteja mais próximo. E nesse momento que a ambulância ligar o motor e o condutor da ambulância der o aceite num sinal digital que ele vai receber, toda a rede semafórica, de onde ele está até aquele local do acidente, vai abrir e fechar de forma a permitir que a polícia e a ambulância cheguem lá o mais rapidamente possível para salvar aquela pessoa que foi acidentada. Posso dar um outro exemplo? A coleta de lixo inteligente, que já existe hoje em várias cidades, né? O que é que a gente vê hoje, ainda, infelizmente, em muitas cidades e até em bairros, ditos bairros inteligentes, como é o bairro que eu resido aqui em Brasília, o bairro Noroeste, né, que foi concebido para ser um bairro inteligente. Você vê esses enormes containers de lixo, completamente abarrotados de lixo. O sistema de coleta não vem no momento certo. Tem horas que ele vem e não tem lixo, tem horas que o lixo fica lá semanas sem ser coletado, né? Como que a gente resolve isso? Através de um sensor digital. Colocamos esse sensor digital dentro desses contêineres para evitar que isso aí aconteça. São dois sensores, na verdade. Um sensor de saturação, que avisa quando o contêiner estiver cheio, e um outro, um sensor de gases. Porque se ali tem matéria orgânica que entra em decomposição, começa a criar gases que atraem roedores, baratas, uma série de insetos e outras pragas que terminam por causar problemas de saúde para a população que mora naquele bairro. Então, por que não ter isso aí? Um sensor de coleta, um sistema de coleta de lixo inteligente que manda um sinal para esse caminhão, onde ele estiver mais próximo de que aquele contêiner está pronto para ser resgatado. Enfim,
nós estamos falando aqui de interoperabilidade, e se não houver interoperabilidade entre essas soluções urbanas, se não houver conversa de coisa com coisa, podemos até ter uma cidade totalmente digital, mas não teremos necessariamente uma cidade inteligente. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Não confundam jamais soluções digitais com soluções inteligentes. Elas não são necessariamente a mesma coisa. Um projeto de cidade digital não significa um projeto de cidade inteligente. A palavra inteligente aí, ela tem uma amplitude muito maior do que a da tecnologia digital. E ela significa, principalmente, que todas as soluções estejam interoperáveis, ou seja, estejam ligadas umas às outras. O que é interoperabilidade? A interoperabilidade é um ambiente conceitual onde diversas soluções que são pensadas para o cidadão, produzem uma mais-valia. O que é uma mais-valia? É um ganho adicional de conectividade que as une. Isso adicionalmente às valias intrínsecas das suas próprias configurações. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui nesse clipe que mostra para a gente, que vai mostrar para nós, quais são as temáticas, quais são os temas que perfazem as cidades inteligentes. A gente ouve tanto falar em cidade inteligente hoje, cada um fala uma coisa, e tem um monte de gente falando bobagem aí à torta e à direita, né? Virou quase que um modismo, né? Para o bem e para o mal. Vamos dar uma olhada, então, o que é que significa... Desculpe, eu terminei passando aqui, inadvertidamente, o slide, eu vou voltar, e vou colocar agora o clipe para que a gente conheça um pouquinho do que realmente perfaz a cidade inteligente. Bem-vindo a Smart Cities, uma série de documentários sobre como as cidades estão utilizando as mais modernas tecnologias para solucionar seus problemas e também melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Ao longo de 13 episódios, vamos viajar para grandes metrópoles mundiais, conversar com especialistas, empresas, gestores, jornalistas e cidadãos para investigar como as cidades inteligentes têm impactado as nossas vidas. No primeiro episódio, mostraremos a evolução da vida urbana através dos milênios e lançaremos as questões fundamentais. O que é e o que faz uma cidade se tornar inteligente? No segundo episódio, veremos como a tecnologia está permitindo a criação de soluções eficazes na questão da mobilidade urbana. Neste terceiro episódio, vamos mostrar quais são as melhores soluções de energia para a sua cidade. E mais, como os sistemas de iluminação inteligentes estão iluminando as cidades também com redes de comunicação, sejam móveis, fibra ótica e Wi-Fi. Neste quarto episódio, será a vez de abordarmos como os grandes centros urbanos se abastecem de alimentos e se utilizam para baratear os custos de logística. Veremos também as surpreendentes fazendas verticais. No quinto episódio, mostraremos como as cidades inteligentes estão usando tecnologias para tornar eficientes os sistemas de água, saneamento, reciclagem e também de saúde. No sexto episódio, será a vez de mostrarmos como as cidades inteligentes já estão adequando seus sistemas educacionais para os desafios da robótica, inteligência artificial e outras tecnologias. No sétimo episódio, será a vez do fascinante universo do planejamento urbano e da revitalização de áreas degradadas. Você se surpreenderá com as inacreditáveis soluções que já existem. No oitavo episódio, veremos quais são os atuais instrumentos que permitem uma maior transparência no trato da administração pública e como as diversas sociedades têm participado desta gestão. No nono episódio, abordaremos a segurança pública, um dos maiores desafios da humanidade. Mostraremos as soluções que as cidades inteligentes estão oferecendo nesta área e também quais
Quais são as ameaças nos tempos modernos, como o cyberterrorismo e cybercrimes? No 10º episódio, vamos ver como as cidades estão se preparando para uma nova realidade. Mais da metade da população mundial já reside em centros urbanos. Como essas cidades estão se preparando para o lazer? Lembrando também que nunca na história da humanidade as pessoas viveram tanto. No 11º episódio, veremos como a revolução tecnológica digital está vocacionando as cidades, como elas incentivam a economia criativa e o desenvolvimento tecnológico e econômico. No 2º episódio, será a vez de tratarmos do crescimento da economia do compartilhar, do home office, logística reversa, visão holística e de vários outros conceitos atuais. Como estas novas visões de mundo impactam a regulação e os hábitos do nosso dia a dia. Encerrando a série, faremos uma compilação de todas as principais inovações vistas nos episódios anteriores e também traremos algumas previsões sobre o futuro das cidades. Seja bem-vindo ao futuro. Seja bem-vindo à série Smart Cities. Muito bem, amigas e amigos, o que vocês acabaram de ver é um teaser de um projeto nosso que iniciou-se há cerca de 1 ano e meio e será colocado como um programa, possivelmente na Discovery Channel ou na History Channel, dentro de 2 anos aproximadamente. Isso é um projeto de pesquisa que nós iniciamos em 48 cidades de 48 países e tem como objetivo trazer o que existe hoje de estado da arte em termos de desenvolvimento de soluções para cidades inteligentes e, dessa forma, contribuir para que a sociedade mundial possa ter aquilo que todos nós almejamos, maior qualidade de vida nas cidades onde vivemos. Como o Brasil está situado no tema de conectividade, no ranking mundial de cidades inteligentes? Existe uma série de rankings, né, de cidades inteligentes no mundo. Esse aí é o que eu considero um ranking sério, realmente, porque esses rankings, eu preciso dizer a vocês, que têm sido utilizados de forma político-partidária para valorizar ou desvalorizar gestores públicos, políticos que querem aparecer na mídia. Tá? Então, existe uma série de prêmios aí que institutos inventam e dão para prefeitos apenas para valorizá-los do ponto de vista político. E existem institutos sérios, como esse do Singapore University of Technology, que, de fato, faz uma investigação científica honesta sobre o que acontece nas cidades hoje no mundo em termos de transformação. Infelizmente, apenas 2 cidades brasileiras aparecem nesse ranking mundial, que são, como vocês estão vendo aí, São Paulo e Rio de Janeiro. E, lamentavelmente, em 90º lugar e 96º lugar. Isso, de fato, para mim, configura uma grande tragédia. Por quê? Porque, para que vocês tenham uma ideia, a cidade de Buenos Aires e de Santiago do Chile estão muito à frente das nossas aqui no Brasil. Ou seja, temos um dever de casa a ser feito. 2 a cada 3 brasileiros têm acesso à internet. Isso significa um percentual acima da média mundial de pessoas que têm acesso à internet. Qual é a conclusão que nós tiramos disso? Uma delas é a seguinte: nós temos, sim, acesso à internet. Não é por falta de acesso às tecnologias que nós não estamos bem do ponto de vista da aplicação das tecnologias e soluções para melhorar a nossa qualidade de vida. Nós usamos a internet, mas usamos mal. Brasileiros, por exemplo, passam mais tempo na internet do que os americanos, como vocês podem ver aí. E por que as cidades brasileiras não conseguem acompanhar a evolução da qualidade de vida de outras cidades?
rapidamente passando nesses tópicos que estão apontados para vocês. Infelizmente, na Constituição de 88, foi criado um mecanismo chamado Fundo de Participação dos Municípios, isso é o artigo 159, 1b da Constituição brasileira, que tinha como objetivo, o objetivo era louvável, era bom, tá? Era fazer com que os municípios mais ricos do Brasil contribuíssem para um fundo que depois seria redistribuído, esses recursos seriam redistribuídos para bancar investimentos em municípios menos ricos, ou seja, mais pobres, que não tivessem recursos para bancar seus investimentos estruturantes. Lamentavelmente, isso se tornou uma outra coisa, né? Porque esse dinheiro ele nem sempre é redistribuído sob esses critérios. Normalmente, esse dinheiro é redistribuído de acordo com interesses políticos partidários, ou seja, o partido que ganha as eleições majoritárias tem o controle de distribuição desse fundo e terminou virando mais um instrumento de concentração de renda do que propriamente uma ferramenta de redistribuição de renda e de diminuição das desigualdades, da pobreza e da exclusão social no Brasil. Mas existem boas notícias. A Lei de Investimentos via PPP foi aprovada em 2004, mas vocês podem perceber a distância de 1988 até 2004, são 16 anos aí praticamente, em que os municípios ficaram à míngua, porque os municípios hoje não têm, eles perderam praticamente toda a capacidade de fazer a própria gestão econômica. Ou seja, eles não têm o direito de administrar o dinheiro que eles produzem, não têm dinheiro, portanto, não têm recursos para bancar os investimentos. Então, qual é a solução? A solução é que a iniciativa privada entre ajudando através de parcerias público-privadas ou através de mecanismos outros de concessão. Outras leis foram aprovadas, como vocês veem aí abaixo, de 88 para cá, foram leis importantes que terminaram impulsionando, né, fomentando o mecanismo das PPPs. Por que eu insisto tanto em PPPs? Porque hoje, gente, praticamente é a única alternativa que os municípios têm para investir, fazer investimentos estruturantes necessários aos cidadãos. Os municípios não têm dinheiro para fazer isso, né? Então precisam recorrer à iniciativa privada e estabelecer acordos de parceria público-privado com eles para que o cidadão possa ser beneficiado. Muito bem. Depois de visto isso, o governo federal, pensando que precisava dar uma orientação a esse tema de transformação de cidades em cidades inteligentes, criou o Plano Nacional da Internet das Coisas. Isso foi uma iniciativa muito louvável, agora recente, do governo federal, e promoveu um diagnóstico, um estudo, né, que foi dividido nessas 4 fases aí, um diagnóstico da aspiração Brasil, depois uma seleção de verticais e horizontais, foi estabelecida uma visão e um plano, e hoje nós estamos quase chegando nessa fase de suporte à implementação. Por que esse Plano Nacional de IoT? Para que os prefeitos das 5.568 cidades brasileiras possam ter uma noção de por onde começar, né? Uma espécie de receita de bolo, né? De como fazer um planejamento para se habilitar a receber recursos do governo federal e das empresas privadas também, através das PPPs, e assim realizarem os seus investimentos. No BNDES, esse slide que vocês estão vendo aí não é meu, não é nosso, eu tirei de uma apresentação do próprio BNDES, tá? O BNDES tem hoje um protocolo de projetos para cidades inteligentes. E o total de recursos que tinha lá de 15 passou para 30 bilhões de reais. Tá? Ou seja, não falta dinheiro. O que faltam hoje no Brasil são gestores públicos, prefeitos e secretários municipais dispostos a fazer o dever de casa. A única coisa que o governo federal exige do gestor municipal, do prefeito, é que ele realize um planejamento. E esse planejamento, obviamente, tem critérios
ele tem um roteiro para ser seguido. O FINEP também é dotado de recursos para a inovação no Plano Nacional de Internet das Coisas, e hoje tem 1,5 bilhões de reais. Esse plano de ação ele foi iniciado, como nós falamos, há alguns anos atrás, foram cumpridos todas essas etapas, e a última etapa, muito importante, foi justamente essa aí, a divulgação da Cartilha das Cidades, a partir da implementação do Observatório de Transformação Digital. Isso foi lá há cerca de 4, 5 anos atrás. Isso foi há 4, 5 anos, quando o governo federal encomendou a agência, a ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que formasse um ambiente de demonstração tecnológica para cidades inteligentes, e, a partir daí, fizesse um apanhado de melhores práticas, de recomendações para os prefeitos. E culminou com a divulgação deste documento que vocês estão vendo aí, a Cartilha das Cidades. E eu recomendo que vocês vão diretamente aí na página, no capítulo 3, página 47, que fala sobre esse PDTCI, o Plano Diretor de Tecnologias para Cidades Inteligentes. Vocês encontram esse documento no site do BNDES. O que é a Cartilha das Cidades, mais uma vez falando? É uma recomendação, um conjunto de boas práticas para os prefeitos fazerem e planejarem todos os projetos estruturantes necessários para a transformação verdadeira das suas cidades. Esse é o Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente. Quais são as etapas desse planejamento? Tipicamente, uma investigação multissetorial. Depois, nós fazemos um diagnóstico com fixação de objetivos e metas e, por final, fazemos a modelagem dos projetos, programas e ações para que aquilo vire realidade. Quais são os fatores críticos de sucesso para a transformação de uma cidade numa cidade inteligente? Precisa haver visão e vontade política, ou seja, os gestores municipais precisam querer fazer isso, precisam querer sair do lugar comum, da mesmice, daquelas velhas práticas, né, de vir a Brasília com o chapéu na mão, pedir recursos para o deputado A, o deputado B, o senador A, senador B, fazerem o dever de casa e, assim, estarem habilitados a receberem aqueles recursos que foram destinados pelo governo federal. Em segundo lugar, precisa haver um ambiente vocacionado para a inovação. Precisa haver transparência e ética. Não se concebe mais nada hoje que não seja permeado profundamente pela transparência e pela ética. As prefeituras precisam dar acesso aos dados. Existem muitos prefeitos hoje que ainda relutam em abrir dados que, na verdade, são dados públicos, e são direitos do cidadão ter acesso a esses dados. Às vezes eles não fazem isso porque não querem fazer, e às vezes eles não fazem isso porque eles não têm esses dados organizados, não têm um mínimo de organização interna. E esse planejamento precisa ser participativo, não pode ser realizado por um grupelho de pessoas sentados numa mesa. Tem que ter a participação popular do máximo número de representantes da sociedade participando nele. As pessoas precisam estar sensibilizadas e, além de sensibilizadas, precisam estar também capacitadas para realizarem esse planejamento. E, por fim, a utilização dessas tecnologias assistivas à interoperabilidade. Eu queria falar agora um pouco para vocês sobre a pandemia do Covid-19 e os reflexos na inovação tecnológica inteligente. Olha, a pandemia do Covid-19, de fato, motivou a sociedade produtiva, nós, a impulsionar a inovação tecnológica para benefício dos cidadãos. Sobre isso não resta dúvida. Isso tudo dentro de um conceito de cidade inteligente. Máquinas robotizadas hoje estão fazendo a desinfecção de leitos hospitalares, como vocês podem ver, e também de áreas públicas nas cidades. Elas estão preparando alimentos em cozinhas de hospitais
e servindo refeições nos salões de restaurantes. Mas também já fazem até a entrega de encomendas expressas e pedidos por aplicativos. Dispositivos inteligentes, como esse que vocês estão vendo, monitoram a saúde dos pacientes e, importantíssimo, coletam dados sobre a saúde da população para monitoramento e para a realização de ações preventivas em relação à saúde coletiva. E como a gente pode perceber, os hábitos dessas pessoas, os nossos hábitos, estão mudando. E aquelas soluções de tecnologia da era puramente digital estão cada vez mais fora de sintonia com esses nossos novos hábitos. Esse desequilíbrio chama-se choque tecnológico, ou tech clash. E a pandemia do Covid-19, não resta dúvida, acelerou e agravou essa questão, mas também acelerou o aparecimento de soluções inteligentes, inovadoras. Enquanto isso, muitas empresas, infelizmente, foram à ruína. Outras apostaram na agilidade, na interoperabilidade, na responsabilidade social e na resiliência. E agora estão saindo na frente com muito mais força e muito mais competitividade dentro dos seus mercados. As ferramentas de tecnologia hoje já permitem que as pessoas interajam com seus amigos e familiares e continuem a trabalhar. E é cada vez mais importante investir em programas inovadores, pois a tecnologia, para bem ou para mal, e a gente acredita que é para o bem, deixou de ser uma opção. A tecnologia hoje é fundamental para nos conectar, desenvolver novas formas de empreendedorismo, garantir a inclusão social, preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos. Eu agradeço pela atenção de vocês e agora devolvo a palavra para a professora Tainá para que possa dar sequência à condução aqui do nosso painel. Não sei se ainda há tempo, mas... Isso. Não sei se ainda há tempo, professora, para alguma pergunta ser direcionada. Caso não haja, a gente passa isso para o final. Por favor, me oriente. Uhum. Muito obrigada, professor Jorge. Que palestra incrível. Tenho certeza que foi uma oportunidade única para toda a comunidade que está assistindo. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Nós temos 10 minutinhos ainda para pergunta. E eu tenho uma pergunta inicial. Na verdade, tudo o senhor foi falando e eu foram surgindo várias questões na minha cabeça e tal. Uma primeira questão que eu queria saber era, a gente tem aí, né, o senhor citou aí algumas dificuldades, eu diria, para a implantação das cidades inteligentes. Eu queria saber se já existe no Brasil alguma cidade que possa ser considerada inteligente, classificada como inteligente, e apontar se, de fato, nós temos aí, por exemplo, hoje a Lei Geral de Proteção de Dados entrando em vigor e uma grande preocupação, de fato, com a preocupação dos dados, com a proteção dos dados pessoais. E eu queria saber como fica, nós estamos assistindo aí perplexos ao hackeamento de alguns órgãos, né, que estão aí sendo invadidos, e esses dados importantíssimos para a segurança nacional e, inclusive, estrategicamente, estão sendo aí invadidos por hackers. E eu queria saber se isso é uma dificuldade da segurança dos dados, se a questão da privacidade também, por outro lado, não seria uma perda da privacidade, né? Uma dificuldade com a perda da privacidade numa hipervigilância, numa sociedade que se tornaria cada vez mais hipervigilante, pontos que me foram surgindo à cabeça. Se alguém tiver alguma dúvida para enviar, também fique à vontade, que eu passo para o professor Jorge. Ok, Tainá, obrigado pelas suas observações. Eu imagino que aí são duas perguntas, né? A
primeira se refere a cidades brasileiras inteligentes e a segunda em relação a essa questão da segurança de dados, né? Abertura e acesso de dados e utilização e má utilização desses dados. Olha, vai aparecer aí um monte de gente dizendo, sim, Curitiba, Barueri, Vitória do Espírito Santo, são cidades que realizaram algum plano, né, de estruturante para a transformação em cidades inteligentes. Eu menciono aqui especificamente a cidade de Vitória do Espírito Santo, que foi extremamente bem sucedida nisso aí. Eu considero que Vitória do Espírito Santo tem sido... nesse ranking que eu mostrei aí, onde aparece São Paulo e Rio de Janeiro, Vitória não tinha sido considerada ainda, mas hoje, se eles fizessem um estudo considerando Vitória, certamente Vitória do Espírito Santo estaria na frente de Rio e de São Paulo. Tá? Existem vários prêmios, como vocês sabem, que São Paulo, Rio de Janeiro ganharam de cidades inteligentes, e aí a gente tem que colocar um olho muito crítico em relação à seriedade desses prêmios. Existem alguns prêmios que realmente são merecedores, tá? Mas outros são meros instrumentos de utilização para valorização do político que está à frente da gestão municipal. Isso a gente tem que deixar bem claro para que as pessoas saibam e haja absoluta transparência em tudo que está acontecendo hoje, né? Ou seja, como sempre, em todas as áreas, existe gente séria e gente que não é séria tratando desse tema de cidades inteligentes. Eu considero, então, essas cidades que eu mencionei, tá? Principalmente Vitória do Espírito Santo, hoje, como uma cidade. Existem empreendimentos que estão sendo realizados lá no Ceará, uma cidade nova, totalmente construída sob o conceito de cidade inteligente, sob coordenação da professora Susana Marchione. Ela é uma italiana que trouxe um grupo de investidores aqui para o Brasil e realiza hoje um projeto belíssimo. Eu recomendo que todos vocês oportunamente conheçam. Tá? Bom, em relação à segurança de dados, eu digo para você o seguinte, para mim, e eu acho que para todo cidadão inteligente, a prioridade de qualquer gestão municipal pública deveria sempre ser a educação. Número 1. Número 2, de novo, educação. Número 3, talvez também educação. Brincadeiras à parte, educação é sempre a primeira prioridade, mas o tema mais urgente hoje não é educação, é segurança. Tá? Segurança cibernética, tá? Não confundir com defesa cibernética. Tá? Defesa cibernética é uma coisa que está a cargo das instituições que defendem o nosso país, das Forças Armadas. Tá? Segurança cibernética é uma coisa que se faz aqui no meio das redes sociais que perfazem o tecido social dos cidadãos. Né? Hoje existe uma necessidade imensa de se criar mecanismos de segurança para a transmissão, o acesso de tudo que trafega via internet. Né? Esse é um tema muito urgente e, apesar de não ser o mais importante, no momento é o mais premente. Tá? Eu parabenizo mais uma vez o trabalho dos legal hackers daqui de Brasília e de outros estados, pelo excelente trabalho que vem fazendo, porque, de fato, nós precisamos ter uma atenção muito grande à quantidade de gente mal intencionada que existe, e de empresas também mal intencionadas, de divulgar fake news, né? De roubar dados de inteligência industrial, de inteligência comercial, e mesmo de roubar os nossos dados, né? Ou se apropriar dos nossos dados indevidamente para fazer mau uso deles é muito grande. Concordo plenamente com você, existe aí a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um instrumento maravilhoso para nos proteger disso e nos orientar, pelo menos por enquanto, né, em relação a isso. E o tema de segurança cibernética, eu diria que deve ser hoje o principal alvo da nossa atenção.
Muito obrigada. Dá tempo, a gente tem 5 minutinhos para uma última pergunta, que é de uma participante ilustre, que é a professora Maria Tereza, que realmente queria agradecer, fazer um agradecimento público aqui pelo convite que fez aos professores Jorge e João para participar. E ela fez uma pergunta aqui, deixa eu só abrir aqui para você. Gostaria de saber se o Internet of Things aplicado em âmbito privado pode ser considerado no conceito de cidade inteligente, se o professor enxerga um futuro de congregação das soluções de inteligência privada com a pública. Perfeitamente. Um perfeito sincronismo ou uma perfeita sincronia entre as plataformas de utilização da tecnologia de internet das coisas no âmbito público e também no âmbito privado. Você imagine a comodidade que você tenha de estar dirigindo o seu carro e colocar o micro-ondas para funcionar minutos antes de você chegar em casa e acionar um robô para que ele já pegue a comida dentro do micro-ondas e leve para a mesa para que você não perca tempo. Isso é um típico caso de exemplo, né, de utilização de internet das coisas no âmbito privado. E vocês imaginem agora um acidente ocorrendo no meio de uma via pública e um sensor digital, através de uma câmera programada com softwares inteligentes, acionando o Corpo de Bombeiros, a polícia e o serviço de saúde, a ambulância mais próxima, chegando ali, dando assistência, salvando aquela vida, dando atenção àquela pessoa, evitando os congestionamentos, né? E, ao mesmo tempo, prestando, quer dizer, intrinsecamente prestando um serviço de altíssima qualidade aos cidadãos. É isso que nós esperamos, né, de um gestor municipal, hoje em dia, cada vez mais, né? Elas não são excludentes, né? Existem aplicações privadas e existem aplicações públicas, né? Como o nosso tema aqui é voltado às cidades inteligentes, eu não trouxe tantos exemplos de aplicações da tecnologia da internet das coisas no âmbito privado. Vocês viram que eu trouxe apenas 2 exemplos do âmbito público, tá? Mas existem uma infinidade de exemplos de aplicações já hoje possíveis, né? Inclusive com comando de voz, da internet das coisas para serviços, para aplicações privadas, no âmbito privado, né? Entre pessoas ou dentro da sua própria residência, tá? E, repetindo, elas não são excludentes e, mais uma vez, devem também estar interconectadas, né? Nós temos que ter isso em mente, tá? A palavra inteligente, de cidade inteligente, ela tem muito mais a ver com o conceito anglo-saxão, ou com o conceito anglo-saxão, né? O significado anglo-saxão, do que das línguas anglo-saxãs, do que com as línguas latinas. Nas línguas latinas, a palavra inteligente ela tem mais a ver com capacidade cognitiva das pessoas, né? E nos idiomas anglo-saxões, que foi onde o termo cidade inteligente nasceu, a palavra inteligência tem mais a ver com interligação, ou seja, a capacidade da gente reunir dados, transformar esses dados em informação e, a partir dessas informações, tomarmos decisões, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, Central de Inteligência Americana, né? Esse nome inteligente, não é que tem gente inteligente lá dentro. Até tem gente inteligente. Mas o sentido não é que tem gente sabida lá dentro. A inteligência, nesse sentido, é isso que eu acabei de falar. É a interligação de dados para a formação de para a modelagem de informações e tomada de decisões, tá? Então, a palavra interoperabilidade ou interconectividade, ela é fundamental todas as vezes, ela tem que permear, ela tem que fazer parte de
todo e qualquer discurso que seja proferido em torno desse tema das cidades inteligentes. Muito obrigada, professor Jorge. Eu acho que a sua fala casou perfeitamente com a nossa iniciativa, tanto na questão da educação, que é o que a gente aqui no IDP promove, quanto na questão da interligação entre a esfera pública e privada, porque eu acredito que iniciativas como a nossa, de Pitch Day, de fomento na produção e no fomento às iniciativas públicas e na conversa entre o público e o privado, já que essas iniciativas, com certeza, podem melhorar a sociedade à sua volta, né? Então, acho que... Eu gostaria, Tainá, de encerrar, já que eu tenho ainda 20 segundos, para dizer uma frase que é importantíssima, encerrando a minha parte aqui. Cidade inteligente é onde você tem qualidade de vida. Tudo numa cidade inteligente, em qualquer tipo de solução que seja pensada como solução inteligente para cidades, tem que necessariamente ter o cidadão como foco, como objetivo. Não se pode pensar numa solução inteligente pensando-se em meramente em utilização de tecnologia digital. Tá? Os projetos de cidades inteligentes não são feitos para atender os interesses comerciais das tecnologias, dos provedores e desenvolvedores de solução. São feitos, sim, para atender aos interesses dos cidadãos. E se assim não for feito, então não vale, não pode ser conceituado como um projeto inteligente, como um projeto de qualidade de vida para o cidadão. Perfeito. Muito obrigada. Acho que os últimos 20 segundos foram super bem utilizados.